Graça e paz, amados, maravilha do eterno, abençoados, abençoada riqueza do todo-poderoso Deus. Mais um Café com Deus com o pastor Maurício Loureiro. Você sabe que você é um príncipe, uma princesa do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Corra linda do Senhor. Mais um Café com Deus, que você sabe que é uma porção da palavra de Deus explicada, oração por você e sua família, ok? Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, nós vamos ler o versículo 6 e o versículo de número 7. Mas antes, muito obrigado você que tem inscrito no nosso canal, fortalece-nos demais, viu? Você que se inscreveu no canal, você que deu para nós um gostei também, não esquece não, começou a ver o vídeo, corre lá e já aperta no gostei, ok? Você que tem feito comentário e você que compartilha muito nos ajuda enviando para mais e mais e mais pessoas, ok? Vamos lá. Capítulo 16, versículos 6 e 7 diz assim: E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. Vai vendo aí, gente. Paulo, esse é um capítulo muito lindo da história do apóstolo Paulo, né, na sua missão. E ele está junto com Silas. Logo no princípio do capítulo aqui, ele chega à cidade de Derbe, Listra. Estava ali um discípulo com o nome Timóteo, filho de uma judia, cujo pai era grego. Ele era muito dedicado, muito fiel. E o apóstolo Paulo leva ele para discipular, para preparar ele, né, para o ministério pastoral. Olha só. E ele precisou circuncidá-lo, fazer aquele piquezinho, né, no sexo masculino. Todo judeu era circuncidado. Paulo tinha argumentos, mas não quis perder tempo com isso, em discussão com os judeus, sabendo que haveria questionamento, porque o pai desse menino, desse rapaz, não era judeu. Então o apóstolo logo circuncida ele, embora sabia que isso daí não fazia menor, vamos pôr assim, diferença, tá? Não ia somar em nada, mas ele faz isso para evitar contratempos, né? Como ele mesmo disse, se fez tolo para ganhar os tolos, fez de sábio para ganhar os sábios, de todas as maneiras para alcançar. Então, tem gente que às vezes fica perdendo tempo com picuinha, né? Discutindo teologia, e o mais importante é a missão que ele está aqui fazendo. Ele está viajando nas igrejas, né? Levando uma carta de um concílio que aconteceu no capítulo 15, tá? Da discussão. E o resultado está até no versículo de número 28, 29 precisamente, tá? E ele então vai para Antioquia e entrega essa carta, tá? Vai com uma comissão, entrega essa carta, passando de cidade em cidade onde foram evangelizados, onde foi estabelecido pontos de pregação, congregações, tá? Células, né? Grupos familiares. Ele passa por lá onde a igreja estava estabelecida, juntamente com Silas, fazendo esse trabalho missionário. Já que no capítulo 15 eles iam, na verdade era Paulo e Barnabé, mas por causa de João Marcos, né, houve um desentendimento entre o apóstolo Paulo e Barnabé, de maneira que Barnabé preferiu seguir para outro caminho, tá? E para Chipre, juntamente com João Marcos. Paulo não aceitou que João Marcos viesse e pega Silas para ir consigo. E agora ele chega nessa cidade, ele então agora recruta para esse exército de Deus, o alista para esse exército de Deus, né? Discipulando
esse jovem chamado Timóteo. Aí fala do versículo 1 ao versículo de número 5. Agora, ele segue em viagem, versículo 6, onde nós vimos, passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Olha só. Mas o evangelho não é para todos? Por que Deus, o Espírito Santo que é Deus, está impedindo? Aí é que está, gente. Eu sempre costumo dizer, se nós não formos dirigidos pelo Espírito Santo, até aquilo que parece ser bom pode ser algo tenebroso, terrível, difícil para nós. Espinhoso, que venha paralisar a missão, até a nossa própria vida, né? Então, aquilo que aparentemente aos nossos olhos parece ser bom. Então, eles estão seguindo viagem e estão indo, mas de repente o Espírito Santo impede, tá? Versículo número 7. Quando chegaram a Mísia, quer dizer, eles queriam descer para onde? Para a Galácia. E pela província da Galácia. Foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para onde? Para Bitínia. Mas o Espírito não lhe permitiu. Quer dizer, havia uma intenção no coração, mas eles oravam e o Espírito Santo dizia não. Mas a Ásia não precisa do Evangelho? Precisa, claro. E tanto é que precisa que o Evangelho chegou lá, com o apóstolo Paulo depois. Então a gente precisa saber aprender a fazer a coisa certa na hora certa. Nem tudo que é certo é a hora certa. A gente precisa buscar sabedoria em Deus, porque a Bíblia diz que a sabedoria vem do alto, para saber se a hora certa de aplicar a coisa certa é esta. Então ali não era a hora certa. É certo fazer, mas não era a hora certa. Entende? Então, dirigido pelo Espírito, olha só, e tendo passado de Mísia, desceram a Troade, e Paulo teve lá em Troade, ele teve uma visão à noite. Aí é que está, olha só. Em que apresentou um homem da Macedônia, ele rogou dizendo, passa a Macedônia e nos ajuda. A Macedônia pegava uma parte, né, da Ásia, uma parte da Europa. Mas era um outro território que eles não estavam pensando, eles estavam querendo direcionar, né, diretamente para o núcleo, vamos pôr assim, da Ásia. E o Espírito Santo impede a eles e leva eles para a parte da Macedônia, que pega uma parte, né, do Oriente com o Ocidente, olha só. Então, é outro rumo, outro caminho. Lá, o Espírito sabia que seria bem sucedida a missão. Veja só. Então, eles entenderam, e logo depois dessa visão, versículo 10, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Olha só. Então, gente, quando a gente é dirigido pelo Espírito Santo, Deus sabe aonde os frutos estão prontos para ser colhidos. Ei, você que está aí em missão, ei, você que tem um chamado, né? Você que tem o desejo de abrir uma igreja, Deus colocou no seu coração. Inclusive, eu estou, né, formando um curso, preparando um curso. Ele é um pouco demorado, porque tudo para ser colocado no lugar, de acordo com o que Deus quer, né? Como fazer a sua igreja crescer de 0 a 10. Do zero, desde abrir uma igreja, como lidar no princípio, como fazer o passo a passo, e até uma mega igreja, como você lidar com ela, uma igreja grande. Então, a gente viveu experiência, eu vivi experiências, né? Desde o 0 até o 10. Desde abrir uma igreja, do nada, ir para uma missão onde não tinha ninguém, para abrir um trabalho. Eu vivi essa experiência como pequenas igrejas, e como ajudei igrejas a serem emancipadas, e como também trabalhei em igrejas grandes, né? Então, a gente não aprende só com a nossa experiência, a gente aprende também com a experiência dos outros. E hoje eu sou um consultor de igrejas por causa disso, né? Não é à toa que Deus tem nos dado a condição de servir dezenas e centenas de igrejas.
cuidando da região serrana e do Vale do Paraíba, de várias igrejas batistas nacional, né? São as igrejas batistas em renovação espiritual, o qual nós servimos a muitas delas, que têm os seus pastores, mas que estou sempre com eles aprendendo. E também cuidando de dezenas de igrejas para a nossa sede aqui, que é uma sede grande também, e tem milhares de membros, tá? Então a gente está desenvolvendo trabalhos e ajudando as pessoas a desenvolver. Por isso eu criei esse curso para ajudar a cada um na sua dificuldade. Não existe um método especificamente correto para se aplicar para todos. Cada um, né? Deus vai direcionar de uma maneira, mas as experiências que nós vamos compartilhar ajudará muitos a nortear, ou seja, a buscar o seu caminho, a sua direção. É o que o Espírito Santo está aqui direcionando Paulo, tá? Isso é lindo demais. A direção que ele dá é uma direção que vai fazer prosperar a missão. Então, quando eles chegam lá em Filipos, que é a primeira cidade da Macedônia, o que eles vão fazer? Eles vão procurar a beira do rio para orar. Lá não tinha uma sinagoga, né? Se tivesse, eles iam para ela, para a congregação. Quem é de Deus procura uma congregação, procura um templo, um local. É isso que eles faziam, mas como não tinha ali, o que eles vão fazer? Eles vão para a beira do rio orar. E chega lá e encontra outras pessoas orando também. E aí eles começam a pregar a palavra, várias mulheres vão ouvir, é onde Lídia, vendedora de púrpura, uma mulher de condição, de posse, tá? Era comerciante, ela se converte ao Senhor e toda a sua família. E ela dá guarida a Paulo, ou seja, hospedagem a Paulo. Ela pratica hospitalidade. Isso é lindo demais, porque quem se converte, uma das características, né, é praticar a hospitalidade, é socorrer o necessitado, é dar condição às pessoas. Então, ela dá esse suporte a ele, com Silas e com Timóteo, dá esse suporte a eles, moradia, comida, né, roupa, olha só, condição para que eles pudessem realizar a obra. E numa dessas orações que eles vão lá, dedicam a Deus no sábado, né, um dia de oração, e quando eles vão a caminho, uma jovem começa a dizer: eis aí, né, os servos do Deus Altíssimo. E várias vezes ela fazia isso, e isso incomodou Paulo, porque estava levando as pessoas a querer idolatrar Paulo. E Paulo percebeu que ela tinha um espírito, um demônio que trazia adivinhação a ela. E ele vai, expele o demônio daquela jovem. Então, aqui a partir do versículo 16. E aqui o versículo 16 diz que ela dava grandes lucros ao seu senhor. Você vê que a menina dava tanto lucro que ela não tinha só um dono, ela tinha sócios, né? Dono dela. Dividiam o lucro entre si, porque ela adivinhava. É como alguém olhar para você hoje e falar: você quer que eu te fale o número da sua identidade? E falar o número da identidade da pessoa. Eu olhar para outra pessoa, que eu vou falar seu endereço, falar o endereço da pessoa. Falar a data do seu casamento. Você já pensou? Você falou: não é possível. Nunca viu a pessoa. Mas o demônio, um comunica com o outro, né? Aí é que está. Eu costumo dizer, há sempre um demônio espionando a cada um, tá? Anotando tudo. Tanto é que ele é acusador. Lá em Apocalipse 10 fala sobre isso. Que ele nos acusa todos os dias diante do Pai. Então ele anota tudo que você faz, tá? Então, um comunica com o outro, com o demônio que estava com ela, contavam. Um que andava espionando o outro e contava, entrava em comunicação. Então o povo ficava de boca aberta, pagava fortuna por causa disso, né? E os seus senhores se enriqueciam. Mas quando aquele demônio começou a incomodar o apóstolo Paulo,
ele repreendeu aquele demônio e mandou sair dela em nome de Jesus. Acabou a adivinhação, né? A farsa da adivinhação. Porque, como eu te falei, o demônio comunica um com o outro. A farsa da adivinhação. E aí, os senhores daquela menina ficaram revoltados porque perderam o seu lucro. Agarraram Paulo e Silas e levaram eles até os magistrados, que era na praça principal, acusando-os de que eles perturbavam a ordem daquela cidade, que era romana, comandada pelos romanos, certo? E que eles vinham com o costume judaico, querendo mudar o costume deles. E o que fizeram os magistrados? Mandaram açoitar Paulo e Silas e colocar no cárcere, na prisão, e preso estavam lá eles no tronco, acorrentados no tronco, algemados. Mas a Bíblia diz que por volta da meia-noite, isso é lindo demais, gente. Aí alguém pode pensar assim, poxa, o cara foi para uma missão bem sucedida e encontra lá agora, né? O quê? Está orando, encontra uma endemoniada lá, expele o demônio dela e ainda sofre as consequências de levar açoites e ser preso. Foi chicoteado e foi preso, que aquele tempo batia, dava 40 varadas nas costas da pessoa. Que Paulo disse que tomou quarentena, né? Várias quarentenas, menos um. Não podia, se desse 40, não podia dar de novo. Geralmente eles davam 39 para poder, se precisar, dar mais uma costa de 39, dava outra. Então ele tomou aquelas, vamos por 39 varadas. E agora são lançados no cárcere. E aquele tempo, 6 horas da noite, já não tinha mais luz elétrica, não existia luz elétrica, né? Não tinha luz, então era iluminado por lampião. Então estavam os presos, estão tudo dormindo. Mas em meio da madrugada, porque a madrugada do judeu começa a contar na primeira parte, né? São divididos em 4, de 6 às 9, de 9 à meia-noite, de meia-noite às 3 da manhã, de 3 da manhã às 6. O dia para eles começa às 6 horas da manhã, diferente do nosso, começa à meia-noite. Então, na segunda vigília da noite, que é assim chamada, primeira vigília de 6 às 9, vê que no meio da madrugada eles estão orando, estão cantando louvores a Deus. Gente, isso é lindo demais. Eles não estão reclamando, dizendo, nós viemos para uma missão, olha, Senhor, o que restou para nós? Açoite, agora ser lançado nessa prisão, a gente não sabe nem o que vai acontecer daqui a pouco conosco, ao amanhecer, a gente pode ser até morto, não sabe. Não, você não vê eles murmurando. Sabe o que eles estão fazendo? Orando. É o que sempre faz quem serve a Deus. Antes de ser pregador, Paulo era um homem de oração, Silas era um homem de oração. Antes do ministério já estavam orando, porque ele teve um encontro com o Senhor no caminho de Damasco, o apóstolo Paulo, lá em Atos 9. O que ele fez lá na casa de Judas? Estava orando quando Ananias chegou, 3 dias e 3 noites orando, em jejum e orando. É a oração que traz a visão, eu sempre falo isso. Então, um dos segredos é a oração. Você tem que ser pessoa de oração. Eu quero que Deus abençoe minha vida. Mas não ora, não dobra o joelho, não ora, não gasta um tempo com Deus. Não é gastar, na verdade, é ganhar tempo com Deus. Mas para sua carne, né, massagear a sua carne, não gasta um tempo com Deus. Como que vai avançar? Como que vai prosperar? É o que eles estão fazendo, estão orando, não importa o que está acontecendo, não foram orar, não estavam indo orando, orar, não foi na oração que eles ganharam uma mulher para Deus, chamada Lídia, que supria a sua necessidade, que sustentava eles, né? Dava toda a condição a eles. Não é na oração, é na oração. E que eles encontraram aquela mulher que estava precisando de libertação, uma jovem, coitada, escrava. Libertou ela daquele demônio. Porque se ela continuasse naquela vida, o fim dela seria a condenação eterna. Então ele libertou ela. Teve um custo por causa de ter varadas e prisão. Mas o que eles estão fazendo? Orando de novo e adorando a Deus com louvores. Agradecendo, Senhor, como é bom servir a Ti. Os açoites, as dores que nós estamos sentindo, os pés inchados que estão acorrentados.
não impede a nossa alegria, porque é uma alegria no nosso coração em saber que o Senhor sofreu muito mais por nós do que nós estamos sofrendo. Então é um prazer sofrer por amor ao Senhor, porque o Senhor, sendo Deus, esvaziou da sua glória. É isso que eles estavam dizendo, orando. E o Senhor tomou forma humana, e o Senhor não precisava de nada disso, sendo um Deus, sendo total, completo e absoluto. O Senhor submeteu a isso. E agora recebe chicotadas que o Senhor recebeu também, coroa de espinho. Nós não recebemos coroa de espinho. E o Senhor ainda carregou um madeiro pesado e ainda foi crucificado. Nós não estamos sendo crucificados. Nosso pé está inchado, é verdade, está doendo, né? A chicotada nos vergonha nas costas estão doendo, mas não pode abafar a alegria que há no nosso coração em poder servir ao Senhor, em ser um instrumento nas tuas mãos, de ter pregado a tua palavra, de ter trazido libertação àquela jovem, de ter ganhado pessoas neste lugar, a família de Lídia, ela e a sua família que se converteu. Olha só, gente. Então, ao orar e cantar louvores, aí que está, houve um terremoto. Eles não louvaram e oraram por causa do terremoto que ocorreu, não. O contrário, eles oravam e cantavam louvores a Deus, aí o terremoto ocorreu. Quer ver um terremoto ocorrer de libertação? Porque aquele terremoto promoveu a abertura de todas as cadeias, inclusive as algemas foram arrebentadas deles, e eles estavam livres. Oh, meu Deus, isso é lindo demais. Eu preciso encerrar por causa do tempo. Isso é lindo demais. Quando você ora e você louva a Deus, louvar a Deus é dizer para ele dos feitos que ele tem realizado. Não é murmurar, é engrandecer o seu nome. O que ocorreu naquele momento? Todos ficaram quietos porque estavam ouvindo eles. Mesmo quando houve o terremoto, ninguém saiu da prisão. Quando o carcereiro acorda e pensa, porque está tudo escuro, pensa que todos fugiram, fala, estou perdido, vou ser torturado, pegou a espada para se matar. Há um espírito de suicídio, minha gente, rondando por aí afora. Mas eu louvo a Deus que Paulo bradou em alta voz, dizendo, não faças tal coisa, porque todos estamos aqui. Então ele, atônito, cai aos pés de Paulo e de Silas e disse, o que farei para ser salvo, senhores? O que devo fazer? Isso é lindo. Ele diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, para essas pessoas que estão, um espírito de suicídio rondando aí, há solução para você, crer no Senhor Jesus, para que seja salvo tu e a tua casa. Gente, isso é tremendo. Tu e a tua casa será salvo, se tão somente creres. E o que ele fez? Ele se rende a Cristo. E agora ele está, aquele que era um verdugo, que era mau, torturador, agora está cuidando dos vergões, das feridas de Paulo e Silas. Ele leva para sua casa para alimentar, para curar as feridas. E é batizado ele e toda a sua casa. Gente, isso é tremendo demais, isso é lindo demais. E no outro dia chega a ordem para ser liberto. Paulo e Silas, mas Paulo diz, não vou sair daqui assim não. Os magistrados vão ter que vir aqui me pedir perdão. Pode avisar eles lá que eu não saio não. Porque eu sou romano e não fui ouvido, não fui julgado, porque eu tenho direito de ser ouvido como defesa e ser julgado. Não posso apanhar sem ser julgado. E fizeram aqui uma arbitrariedade. Então não aceite a arbitrariedade. Paulo não aceitou. Vai ter que vir aqui me pedir desculpa. E tiveram que ir lá pedir. Tá? Mas pediram para que ele também se ausentasse de lá. Mas para onde que ele foi? Para a casa de Lídia. Ser consolado, se alimentar. Até que oraram juntos, despedidos da família, para seguir viagem para dentro, mais para outras cidades da Macedônia. Gente, isso é lindo. Recebe aí, eu quero orar por você. Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, tua palavra está sendo pregada. Quantas lições aprendemos aqui. Abençoa essas vidas que estão ligadas conosco. Deus, a Rosa Maria e família aqui da Rua Eduardo Jordão, a Vila Caxias. A Silene Maria da Silva, ali, e família lá de Florianópolis, Rio Grande do Sul.
Oro pela Bebel Freitas e família, também pela Marina Bittencourt e família de Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul. Oro também, meu Pai santo e glorioso, pela Rosângela Alves e família, seu filho em especial, o José Gabriel Alves Tinoco. Também oro pela Renata Tivies e família. Também, ó Deus, pela pastora Rosaura Marques e família e a sua causa. Eu oro pela Alcina Lúcia, meu Pai. Toma a vida financeira da tua filha. Deus, traz um renovo, uma solução, em nome de Jesus. A Yolanda Pinho, coloca a sua causa nas tuas mãos. Ela pede oração também pela Tina, pela Maria, em nome de Jesus. Eu oro, Deus, também pela Camila Vilela, Reinaldo Martins, em especial a Júlia Vilela, sua filha. Oro pelo Jorge Luiz Rodrigues e família, pela Nelma, lá de Pernambuco, e família, seus filhos e netos, Maria Helena de Souza Ferreira e família, Eliana Guerra e família. Oro também, meu Pai, pela Marilda Simões Nunes e família, DJ Ronaldo Pitbull e família, a doutora Ana Beatriz e família, a Valdelice Santa Marta II e família, em especial sua filha Sara. Oro pela minha filha Vanessa Loureiro, pela causa dela. Oro também, ó Deus, pela Elisângela Aparecida e família, em nome de Jesus. Esse foi mais um Café com Deus. Gente, senta o dedo, vamos compartilhar.